Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso Health Talks aqui da Sandbox. A gente tem hoje um tema super interessante que a gente vai falar sobre PSP, PBM, e a gente trouxe uma convidada especial aqui, a Andréa Uchoa, da nossa empresa-mãe, a Funcional. Ela tem aqui mais de 25 anos de experiência na indústria, então já trabalhou em grandes indústrias como na Roche, na AstraZeneca, na Johnson, na Biogen. Então, tanto em área comercial, fez de tudo um pouco aqui. Trabalhou também, né, então, sócia fundadora da Bicare, né, e em 2017 chegou a ter um faturamento aí de 20 milhões em 5 anos e depois foi adquirida pela Funcional em 2022. E hoje ela está como diretora de negócios lá na Funcional Health Tech e liderando não só isso, mas também o Knowledge Hub, que ela está como conselheira, que é um grupo ali super interessante, juntando ex-alunos do MIT, líderes focados em inovação. Então, a ideia é a gente fazer um papo com quem conhece do negócio de fato. Então, André, obrigado, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Obrigada, Risso, obrigada, Ricardo, Alê, todo mundo. Prazer estar aqui para esse bate-papo. Muito bom, excelente. Bom, a gente vai começar essa conversa aquecendo, né? Então, o que você me conta aqui do que tem de mais novo em PSP ou em PBM? O que você vê até de demanda das indústrias para esse tipo de programa, né? Olha, muita coisa aí, né? Tem acontecido, o mercado está bem dinâmico, está muito aquecido aí quando a gente fala de tecnologia, né? Então, acho que falando de PBM está no mercado há muito tempo, né? O PSP é um pouco menos, mas a gente hoje vive um cenário. Eu sou muito fã, né, da Amy Webb, né, que é uma futurista aí também, tá sempre falando muito também sobre saúde, né? Então ela fala muito assim que a gente vive, né, há semanas, décadas, né? Então a gente está vivendo esse momento. Então tem muita coisa nova acontecendo, de fato, principalmente quando a gente, né, fala de pandemia para cá, Eu acho que foi um grande acelerador aí para todo mundo. Quando a gente fala do digital, os programas, quando a gente trabalha especificamente, eu que vim oriunda da indústria farmacêutica, na indústria farmacêutica é muito regulada, então assim, sempre quer inovar, mas sempre com o pé atrás, né? A gente sempre brecava um pouco, né? Opa, aproveitar aqui a canequinha, fazer um merchan rapidinho. Ela está aí para isso. Boa. Então, a gente queria sempre muito inovar, mas é sempre com aquelas regulações, né, das globais. Então, a gente tinha que ter ali sempre a anuência, né, da casa-mãe. Então, acho que depois da pandemia, a gente teve uma oportunidade muito grande no mercado, né, em poder pilotar coisas novas, provar que tem coisas novas que podem ser seguras também, e seguir regulação das farmacêuticas. Acho que, assim, para abrir a conversa, eu posso citar um pouco sobre a questão das IAs conversacionais, do WhatsApp, né, que foi uma grande dificuldade aí para as farmacêuticas aprovarem, com certeza. né? Sabe como vai ter um material que é gerado Exato. aleatoriamente, né? Como que você vai controlar essa IA? Então, até fazer já modelos que eram meio decision tree já era difícil com algoritmos já pré-definidos. Eu imagino você falar, bom, esse paciente vai interagir com uma IA que pode dar qualquer tipo de resposta. A pessoa do regulatório deu pulo, né? Junto com a área médica, de como fazer isso, né? Eu acho que aí é um tema que a gente tem ainda um avanço para seguir, porque você tem regulações, né, para usar IA nas indústrias farmacêuticas. Então, tem playbook específico para isso, tem que seguir umas regulações. Mas a gente já está pilotando na Funcional o uso de IA para alguns casos de uso mais simples, né, e até alguns já um pouco mais sofisticados. Legal. A gente já começou a pilotar. Algumas farmacêuticas já toparam, então a gente já tem cadastro automatizado, né, usando a IA para facilitar a vida do paciente, não usar aquelas árvores que são já como totalmente se fosse um agente mesmo. É como se fosse um agente, exato. Um agente que entende mais fácil, assim, exemplificando assim na prática, né? O paciente precisa muitas vezes colocar ali alguma informação específica, ele não precisa seguir exatamente aquele template da informação que a árvore define. Então, ou preencher um formulário, né? Ao invés de preencher um formulário, ele interage via um WhatsApp, ou via uma conversa, ou áudio, e aí isso facilita, eu acho que né? em termos de tecnologia, tem uma distinção, né, entre o que você fala de AI generativa, né, onde você, de alguma maneira, vai criar alguma coisa
melhor ou diferente, ou um recomendo. E outra coisa é de você automatizar com o AI coisas que são, como você falou, repetitivas. Tem que botar senha uma vez, duas, três, tem que conhecer a fase. Então, tem uma distinção significativa que com certeza está dentro das boundaries do playbook que você falou, que eu não li ainda, mas deve ter um playbook bem restrito, mas deve ficar ali dentro, né? Exato, fica aí dentro dessas grandes linhas, mas eu acho que o principal, né, quando a gente fala de inovação, trazer inovação para o mercado da saúde, você tem que ir testando, sabe? Ir testando Como é que o usuário também adere, exato, né? e principalmente olhando, né, sem dúvida, a experiência do usuário, porque essa é que conta, né? No final das contas, você pode ter a tecnologia que for, mas não adianta você encaixar uma tecnologia mega, ultra... Ela é meio, né? Ela não é fim, né? E aí você não se atentar, por exemplo, à experiência do usuário na ponta. Então, acho que a gente coloca muito, né, esse olhar centrado mesmo na experiência do usuário ali, como centro mesmo de tudo, para que a gente possa pilotar e ir fazendo os pequenos ajustes, né? Deixa eu fazer uma pergunta que tem a ver com até no último podcast que a gente comentou sobre a questão de novas tecnologias, implantação. O PSP ele não é velho, mas também não é novo, né? Está implantado aí, já tem algumas melhorias, automação. Como é que a indústria hoje está medindo performance desse investimento? Eu acompanhei isso de perto até uns 3 anos atrás, ainda era meio nebuloso, né? Como é que está hoje isso, André? Dá uma atualizada aí e se não tiver uma resposta clara, porque está todo mundo correndo atrás, eu sei, qual que é o caminho, minimamente, né, para a gente poder achar enfim, uma custo-efetividade mais claro? Tá. Não, é interessante, assim, esse ponto, Ricardo, porque quando eu estava na indústria farmacêutica, a gente sempre, né, quando você pensava ali em lançar um novo medicamento no mercado, sempre vinha seguido de facilitadores para o paciente, né? O que a gente pode usar, o que a gente pode ter de serviço, né, quando a gente lança um medicamento desse, tanto para o médico, para o paciente, mas que, em última milha, facilite a vida do paciente para ele ter o acesso àquele medicamento, para ele conseguir de forma mais rápida o medicamento, que muitas das vezes, né, a indústria farmacêutica, ela lança o medicamento e ela tem que trabalhar toda a área de acesso, né, para os protocolos, né, diretrizes terapêuticas, quando a gente fala do SUS, e também os protocolos, né, de regulação médica. De regulação ali na ANS, né? Então, normalmente você lança esses medicamentos e você tem que trabalhar ali, logo na sequência, né, da aprovação de preço, ali o acesso. Então, são medicamentos que... Aí a gente divide, né, para medicamento varejo, que são os medicamentos ali na farmácia, que o paciente vai lá, vai fazer a compra, e medicamentos já de alto custo, onde o paciente precisa ter, né, ele precisa ter uma aprovação a um órgão pagador, né, o SUS ou a operadora de saúde, porque, via de regra, ele não tem condição de bancar, né, esses medicamentos. Então, assim, os programas, seja o PSP ou o PBM, eles vêm ali realmente para contribuir, para melhorar o acesso, conseguir ter um acesso mais fácil, né, para esse paciente. Então, acho que aqui a forma de medir, sem dúvida, é pela adesão, né? É quanto tempo esse paciente, como é que ele consegue rapidamente ter o acesso do medicamento. Acho que são iniciativas, né, que os programas podem trabalhar aí para isso, seja com relação à orientação, à forma do paciente, né, fazer a aquisição desse medicamento, ali pelos protocolos que tem, ou mesmo os programas voltados ali para desconto, affordability, né, para o paciente realmente ter um acesso ao medicamento. Mas ali você precisa ter os indicadores de adesão, porque não basta ter o acesso ao medicamento em si, né? O paciente, ele precisa saber como usar, de que forma, armazenamento, tem uma série de coisas por aí vai, né, para garantir adesão. Até mesmo a questão do manejo, porque tem medicamentos onde é esperado algum evento adverso, ali um pouco mais brando no começo, mas precisa ter... Você tem que capturar a informação. Exato, né? Você tem que capturar, você tem que, né, o paciente está voltando no médico, está entendendo que aquilo lá é esperado, até ter um ajuste de dose. Alguns medicamentos têm, né, aí esses pontos, e às vezes o paciente acaba desistindo sem passar por esse protocolo, por essa etapa. Então, acho que os programas vêm, né, para contribuir dessa forma ali, de uma forma mais ampla para o paciente, mas quando a gente fala de medir, né, esse retorno sobre o investimento, acho que a gente fala muito do indicador de adesão mesmo. Adesão. Entendi.
Eu lembro da implementação do programa que eu fiz da MSD na funcional, quase no século passado já, né? Mas Na época dos Incas, né? nas épocas dos Incas, né? Que a gente não tinha nem tablô, não era? Não existia BI naquela época. Sem BI. Isso. E aí, putz, era um modelo muito de programa de desconto mesmo. O que era muito importante até naquele momento era a rede que estava credenciada. Isso era um fator super importante para a migração do programa que a gente acabou fazendo. O que você vê de diferente agora de PBM, passado Isso foi em 2014, tá? Então, por isso que eu estou falando que é no século passado. Então, o que mudou de lá para cá, André, que vocês veem de inovação do mercado e principalmente de demanda do cliente da indústria olhando para a PBM? Tá. Bom, acho que a questão de capilaridade, rede, eu acho que isso você tem que ter. Obviamente, você não pode, né, pecar por essa parte de capilaridade, ter um local de fácil acesso para o paciente fazer, né, a aquisição do medicamento dele. Mas eu acho que muita coisa mudou quando a gente fala do digital. Né, a experiência de compra desses pacientes, né, vem mudando bastante. A gente tem hoje casos na funcional de indústrias que já estão ali perto dos 50%, né, de compra no digital, no e-commerce. Então, isso vem mudando bastante. Qual é a média? Né? Global, é 25% hoje? 20%? Não, menos que isso. Ah, então bem relevante. Menos que isso, né? O e-commerce ainda, quando você fala do PBM, a maioria né, a maior parte da venda está no físico, né? Está no PDV, está na farmácia. Tá. Mas tanto as redes vêm se movimentando e trabalhando, né? Todo um parque tecnológico ali para ter um e-commerce com uma experiência ali para o usuário na compra muito mais fluida, mais simples. Mas a gente também, né, como uma das principais PBMs no Brasil, a Funcional vem trabalhando forte em cima disso com as redes, né? Demorar ter um tempo de resposta nas nossas APIs, a gente é considerada hoje a PBM mais rápida quando a gente fala de time-out, né? Com integração com as redes. E isso tudo contribui para uma experiência muito mais fluida de compra, né? Perfeito. Não, que já é, né? A experiência do balcão na farmácia hoje não é uma experiência, sabidamente, né? Não é agradável, né? Geralmente você fica ali no balcão, tem um tempo, você vai, pega o código que passa depois. Então, acho que qualquer redução de atrito ali, ele é com certeza muito, muito bem-vindo, ainda mais no digital, né? Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o digital, ele veio realmente para uma mudança significativa. Acredito muito que vai aumentar bastante, né, esse percentual de compra no e-commerce, a questão do delivery também, o paciente comprar, receber em casa. E tem um movimento também de medicamentos de mais alto custo também chegando nas farmácias, né? E aí, acho que esse também é outro fator, né? Os programas os PBMs, né? Ganham cada vez mais relevância para esse paciente, até para ele manter a adesão. Então, você está vendo que o PBM está se aproximando um pouco do PSP em alguns casos ou não? Não, é interessante isso, que eu acho que a gente tem que olhar a jornada como um todo. E quando a gente olha a jornada do PBM focada só em compra, em desconto, ela é um pedaço dessa jornada do PSP como um todo, né? Então, tem muitas indústrias, inclusive, que tem como nomenclatura PSP quando você tem um PBM junto, né? Hoje, nós já temos alguns casos, né, de indústrias farmacêuticas que você trabalha uma jornada unificada dentro do PSP e do PBM, né? Você tem um ID único, você olha a jornada inteira do paciente ali, desde o atendimento com intervenção do profissional de saúde, quanto da compra dele ali na ponta, né, na farmácia. Então, eu acho que muito pelo contrário, acho que tem fortalecido muito mais, sabe, a indústria olhar a jornada mais integrada. E aí, porque antes até usavam 2 fornecedores diferentes, né? Isso. Está mudando. Tem mudado, pelo menos para a gente tem mudado, a gente tem PBMs junto com PSP e numa jornada mais única, mais fluida, mais integrada, né? Para você olhar realmente, né, o que faz diferença para esse paciente, para esse perfil de paciente. Bem interessante. E, André, a pergunta, acho que o Brasil tem lá, sei lá, 85 mil farmácias e as grandes redes, sei lá, tem 5, 6 mil, pouco mais, pouco menos. Essa cauda longa, a gente falou de rede, né? Essa cauda longa é um baita desafio e uma baita oportunidade, né? Como é que o pessoal está atacando isso, ou na Funcional está atacando isso? Porque todo mundo fala com oportunidade, mas poucos conseguem chegar lá.
E eu sei que a Funcional tem algumas iniciativas nessa frente, com a PedBot, por exemplo, etc. Conta um pouquinho pra gente como é que está essa cauda longa nesse contexto aqui dos programas de suporte e PBM. Tá. Não, realmente tem um movimento, né, das grandes redes. A gente hoje está integrado, né, com grandes redes, todas as principais redes. A gente está com mais de 50 mil PDVs, né, hoje dentro do nosso credenciamento. E a gente tem muito, né, desses PDVs, realmente tem cauda longa ali. A gente vê um movimento através do associativismo, né, das federações, e isso faz com que a gente tenha uma centralização muito mais da comunicação, muito mais sistêmica também. A aquisição da PedBot, né, interessante comentar, uma startup focada no chat e-commerce, principalmente para pequenas redes, né? Essa cauda longa Essa aí, né? cauda longa aí para comunicação com o paciente, para garantir, né, o contato, a facilidade aí do lojistas, pequenas lojas, né, se comunicando com o paciente, garantindo a fidelização. Então, isso trouxe para a gente realmente uma grande alavanca de resultado ali para esse contato com o paciente. E foi um divisor de águas também para a gente mostrar uma tecnologia realmente segura, fácil de usar para os nossos clientes, indústria farmacêutica. Então, através da PedBot, a gente fez uma adaptação bem interessante ali para o modelo de PBM, de PSP, porque eles já tinham toda uma estrutura de tecnologia pronta. Isso facilitou demais a gente lançar uma plataforma de contato, de relacionamento aí multicanais, né? Então, hoje, realmente, a gente tem bons casos de uso ali com o uso do WhatsApp por conta da aquisição da PedBot. Eu acho que foi bastante acertada ali a gente fazer esse movimento na hora certa para o digital, né, para o contato com o paciente e usando o WhatsApp, né, porque hoje no Brasil a gente só perde para a Índia, né, quando a gente fala de WhatsApp. Então é impressionante como se usa, 99%, né, da população usa o WhatsApp. Não tem como não considerar essa tecnologia para um engajamento e um contato mais ágil, mais fluido. É engraçado, né? que é no Brasil, né? Porque Estados Estados Europa. Unidos... Meu, o pessoal Estados Unidos está no mundo do SMS ainda, né? SMS ou iMessage, né? Isso os adultos, né? os adolescentes Então, usam qualquer outros. outra coisa. Usam outros. Então, daí eu queria voltar num tema aqui que você mencionou, que eu acho que é bastante interessante, que tem a ver com a jornada do paciente, né? E a impressão que a gente tem é que a jornada do paciente que está dentro de um programa de suporte de paciente e de um outro paciente que está dentro de um PBM, ela é bastante diferente, né? Normalmente, o paciente que está dentro de um programa de PSP, as doenças que são acompanhadas, os problemas que ele tem, são problemas mais limitantes, são problemas que trazem sintomas mais importantes ou que impactam na vida dele no dia a dia. E no PBM isso não é necessariamente verdade, né? No PBM você tem programas de doenças crônicas, por exemplo, que não dão sintomas, não causam dor, não acabam limitando. Os sintomas que elas trazem são muito mais silenciosos. E o que a gente vê é um desafio muito grande, aí porque você mencionou bastante adesão, né? O que a gente vê é um desafio bastante grande, não no PSP, mas no PBM, em fazer ou em ajudar esse paciente a entender que na jornada dele, essa adesão medicamentosa faz parte do tratamento e é super importante. Faz sentido essa percepção do PSP com o PBM? E como que vocês têm trabalhado? Qual que é a melhor estratégia? Falando aí um pouco até de digital, né? Se funciona, se não funciona, para apoiar esse paciente que está no caminho do PBM, que não tem tanto sintoma assim. Não, interessante sua pergunta, porque, de fato, quando a gente fala do PSP, você tem pacientes com mais comorbidade, via de regra, doenças graves, mas a gente também tem um pouco disso no PBM, né? A gente também tem situações no PBM que o paciente ele tem ali, né, você pega o paciente com DPOC, né, algumas outras doenças bem debilitante, que ele também precisa fazer a adesão dele ali ao tratamento. Mas hoje eu acho que a gente tem desafios, sabe, de fazer com que o paciente seja mais protagonista ali do tratamento dele. Porque é impressionante você pegar casos como pacientes oncológicos, onde você tem uma taxa de adesão
aí em alguns casos de 30%. Então, assim, você fala, mas como? Paciente oncológico, né? Super baixo. Então, você tem situações como essa, né? Também com doenças mais graves. Mas eu acho que, quando a gente fala de PBM, acho que o grande desafio que a gente vê no PBM é porque você está falando de produtos com ticket médio mais baixo. Obviamente, é difícil você colocar, embarcar, né, um atendimento com profissionais de saúde, como você tem em PSP, dentro de um PBM, porque você tem... essa conta não fecha, né, assim, para você realmente manter um serviço ali com profissionais da saúde. Então, acho que o caminho que a gente tem trabalhado muito e tem sido assertivo, né, com os nossos clientes, né, pegando um exemplo aqui, a gente tem uma farmacêutica que tem um PBM, que queria colocar um PSP, mas precisava equalizar a questão de custo. A gente trabalhou um digital com eles, né, onde você tem, dentro desse PBM, você tem a intervenção de alguns profissionais ali durante, né, um período ali da jornada dele. E tem surtido um bom resultado, sabe, do paciente ter um protagonismo maior desse paciente ali ao tratamento dele. Então, acho que se você colocar um digital... acredito muito que a gente vai caminhar a gente vai caminhar no sentido de assistente virtual, sabe? De você ter assistentes ali para você escalar mais isso, mas assistentes realmente que tragam essa pitada da humanização, né? Que realmente seja ali... Né, não é um bot, né? Não é um bot, é você usar a IA realmente para ter, né, todo um aprendizado em cima de linguagem, né, em cima de sentimento, como a gente já vê as IAs, né, sendo pilotada nesse sentido, e você realmente está ali com um assistente que você está praticamente discutindo ali como se fosse um profissional, você né, vê te empatia apoiando. Empatia, Tem um exato. trabalho que foi publicado há alguns anos no JAMA, onde eles comparavam o chatbot, né, onde era um profissional de saúde atendendo e onde era um modelo de linguagem generativa atendendo, né? E o que mais me impressionou nesse estudo que saiu publicado foi que as inteligências artificiais, a IA generativa, ela tinha um índice de empatia maior do que o dos médicos ou dos profissionais de saúde que estavam atendendo. E isso, especialmente para chatbot. Então, quando você fala dessa oportunidade, eu acho que é uma questão de tempo, né? Já que vocês já estão trabalhando com isso, já estão liderando um pouco desse caminho, eu acho que isso pode aumentar ou melhorar bastante a adesão ao tratamento, porque o paciente precisa muito dessa empatia, né? Demais. Na Funcional, a gente foi a primeira empresa a usar a IA dentro de PSP, né? A gente já usa a IA dentro de PSP desde 2021, ali nessa 20 a gente já estava pilotando e a gente usa para fazer. A gente fazia todas as ligações dos atendimentos, eles eram, né, analisados por um robô, então a gente conseguia analisar inclusive sentimento. Né, se esse paciente que esteve ali na ligação, se ele estava com um tom de voz mais alterado, a gente conseguiu criar alertas, por exemplo, se ele estava insatisfeito com alguma coisa. Então, a gente colocou vários casos de uso nessa curadoria que a gente consegue gerar alertas, seja para farmacovigilância, outros casos de uso que a gente queira, por exemplo, identificar, né, se teve falta de medicamento onde ele estava tentando comprar. Então, a gente começou a pilotar isso. Foi bastante assertivo, hoje a gente já usa para várias farmacêuticas e agora a gente tombou para um caso de uso ali de atendimento mesmo, né, para poder fazer esse atendimento e conseguir escalar, né, para apoiar na adesão. E esse negócio que você falou antes, né, de não só da digitalização, usar AI e a questão da custo-efetividade, né, fazer sentido, está caminhando para custar centavos essa interação, né? Então, você falou, você acabou de falar da escala, né? Quer dizer, é uma tendência natural, né? A gente tem algumas coisas que a gente faz lá que a gente estava custando 30 centavos, está custando 7 centavos agora, porque a coisa está ganhando uma escala muito grande, né? Então, eu acho que é uma tendência legal para aqueles medicamentos de ticket menor. Sim. Que querem dar esse apoio de alguma maneira, mas não tem tanta verba para fazer sentido. Aí, eu acho que essa interação inteligente, mais afetuosa, acho que a palavra é essa, né? Dentro de um contexto que, conforme vai mais usando, mais tem, enfim. Então, acho que é um rolo compressor, né? Isso só vai agregando valor, assim. Acho bem legal, vírgula,
Não sei se isso funciona para medicamentos de alto custo. Não sei porque não sei mesmo. E aí eu vou te perguntar nessa linha, e quando a gente olha lá a tabelinha da Conitec, né, o que está sendo discutido lá e está para entrar, tem uma lista bem robusta de medicamentos, de vários tickets, enfim, mas a gente sabe que os de maior ticket eles estão vindo de maneira mais forte. E na minha cabeça, eu acho que todo medicamento dessa natureza ele deveria entrar no programa PBM/PSP. Eu queria entender um pouquinho, discutir com você os porquê sims e porquê não, né? Os prós e cons, né? Só para a gente debater aqui, porque me parece um tema bem sensível e nem todo mundo está olhando dessa forma. Assim. Eu acho que lançamento de novos produtos, quando a gente fala de alto custo, normalmente as farmacêuticas elas lançam o medicamento e embarcam junto um programa de suporte, né? Justamente pelo fato do trabalho posterior ao acesso, porque dificilmente se você aprova um medicamento e ele já entra de cara no protocolo. Acho que eu tive, né, em toda a minha jornada aí de mais de 20 anos nas farmacêuticas, eu vi uma vez isso acontecer, né, da gente fazer um lançamento de um produto e ele entrar imediatamente no PCDT, no SUS. Isso não é comum. Né, você demora muito tempo aí, você tem uma análise encomendado, aí, né, provavelmente. Eu acho que tem também uma questão, às vezes, muito apelo, sabe, né, para aquela patologia, também, né, a condição ali dos pacientes, né, naquela patologia específica. Mas, enfim, não é a regra. Então, quando você lança um medicamento desse, né, no mercado, geralmente você já trabalha antes do pré-lançamento, são programas para dar esse tipo de suporte para o paciente, né, de como ele vai, e para o médico também, né, de como, qual é a jornada de acesso desse medicamento dele no Brasil, né, qual é a jornada, né, de acompanhamento, de uso do medicamento. Até para botar protocolo em uso adequado, né? Exatamente. E suporte também até para os profissionais de saúde também. Muitas das vezes precisam ali ter, né, informações que sejam, né, relevantes ali para o melhor manejo, né, desses medicamentos do paciente. Então, acho que essa é uma premissa, assim, que a gente vê bem importante. Bastante. É uma grande alavanca, realmente, para o uso do medicamento, sabe? Perfeito, perfeito. E aí, normalmente, alguns medicamentos, os mais caros, estão relacionados a doenças raras. E acho que uma coisa legal também, nessa linha da jornada aí, Ale, que você comentou, é como que esse tipo de serviço ajuda a diagnosticar precocemente ou identificar na população os alvos, né, que poderiam se beneficiar, porque isso também me parece ser um ponto bem crítico aí, né, desse tipo de medicamento. Aí tem um trabalho, geralmente, né, feito ali dentro dos centros de referência que cuidam de doenças raras, né. No Brasil, normalmente você tem ali alguns centros que são especializados em doenças raras, até que o paciente chegue, né, num centro desse, muitas vezes ele já passou, às vezes, anos, né, batendo cabeça aí em PS. A gente está falando de HC, estamos falando de grandes centros públicos. Alguns centros, grandes centros públicos, mas centros especializados em doenças raras, né, porque não são muitos no Brasil. Então, você tem que fazer um trabalho, principalmente previamente a isso, né? Porque quando o paciente chega num centro desse, já foi, né? Ou ele perdeu o time também ali do tratamento, ou ele já ficou muitos anos até chegar num centro desse. Eu acho que o grande desafio no Brasil realmente é capacitação, né, das instituições para que identifique mais rapidamente, né? E aí a gente vê diversos testes sendo lançados, né, para que consiga realmente ter uma assertividade maior, né, para a identificação desses doentes. Para melhorar o diagnóstico de fato, para né? aumentar então, você o conseguir ter um diagnóstico mais precoce e aí esse paciente ser encaminhado a um centro de referência para ele conseguir ter o tratamento adequado. Exatamente. Principalmente para ele não perder essa janela de tratamento, né? Que algumas das vezes o paciente até perde uma janela de tratamento importante dentro do protocolo que ele vai, né, ser olha como é interessante, né? Eu, como médico, assim, eu nunca tive contato na época, né? Também faz tempo que eu parei de atender, acho que eu também. Mas olha só que interessante, né? Antes a gente só recebia o representante, né, da indústria, com seus formulários ali, os seus folders, né, falando um pouquinho da última publicação a respeito. E hoje a gente está falando uma coisa muito mais moderna. Quer dizer, se eu tivesse naquela época sendo abordado por um projeto como esse, né, certamente eu
na Santa Casa, onde eu atendia, provavelmente passaram por mim pessoas que poderiam ter sido... Então, assim, eu acho que tem uma função social muito legal por trás, né? Que é meio catamilho, porque é doença rara, mas é catamilho olhando a população, mas para aquela pessoa 100%, né? Então, mas é que o Brasil, ele é... Putz, a gente tem um território muito extenso, né? Então, é muito difícil você abarcar todas as particularidades, né? E necessidades ali de cada região, né? Assim, você vê, hoje, você tem... Sem falar de doenças raras, você tem situações que o paciente demora 9 meses, por exemplo, numa fila para fazer uma ressonância magnética. Essa é a realidade do Brasil. SUS, né? Então, você vê algumas iniciativas interessantes, né, de utilização, né, de máquinas em instituições privadas, ali com o governo, para diminuir existem fila. ilhas de alta performance mesmo no SUS, né? Essa é a real, né? Mas não é o que a gente vê. Exatamente. Então, assim, eu acho que, mesmo não olhando só para doenças raras, a gente fala de doenças mais comuns mesmo, né? Eu acho que o PBM está aí para ser utilizado não só como um programa de desconto, sabe? Sair dessa coisa do desconto pelo desconto. Acho que durante muito tempo se falou muito disso, né, do PBM. Eu acho que a gente está indo para um novo cenário, sabe? Realmente de trabalhar, sim, desconto, porque é uma realidade, né, das pessoas que precisam fazer a aquisição daquele medicamento. E eu acho que esses programas que trabalham fidelização, desconto, contribui significativamente para o paciente realmente ter acesso ao medicamento, mas não basta ter só acesso. Precisa ter esse além, né? Precisa ter esse além, esse cuidado, esse... E a área da operadora, da indústria que cuida, é a área comercial ainda hoje? Ou isso também tem mudado? Não, tem mudado. A gente... Porque tem a ver com a tua posição. Quer dizer, se você continuar abaixo do comercial, vai continuar sendo a questão de volume de venda, né? Se não, melhor. Não, normalmente os programas, eles, assim, é bem diverso na indústria farmacêutica, mas boa parte está dentro da área médica, né? Em algumas farmacêuticas tem uma área especializada ali para trabalhar os programas. Então, acho que, né, ter aí um pouco dessa divisão ali para trabalhar, né, a questão ética, eu acho que é super importante também. Né? Entendi. Porque isso é uma questão... Vou deixar você falar já. É uma questão de governança corporativa mesmo, né? Qual é o alinhamento, né, organizacional para aquilo parar de ser uma questão só de desconto, para aquilo de fato ser um projeto um pouco mais amplo, com um olhar mais saúde, para você agregar mais valor, né, lá na ponta. Senão, é o que você falou, fica... Por isso que eu perguntei, porque se... Não fica uma guerra de preço, sabe? Só desconto, eu acho que tem que ir além, Exato. né? Você tem que entrar num programa desse também, né, e ser algo que te agregue algo mais, né? Assim, experiência fácil, fácil para você fazer compra. A gente né, eu acho que a gente está falando de várias oportunidades, questão de, né, compra por assinatura, de, né, você trabalhar, você ter no dígito, muitas vezes você tem um paciente ali, ele está fazendo tratamento, mas é uma pessoa ativa, ele está trabalhando, ele está ocupado, ele precisa ter fluidez ali, né, nessa parte da compra do medicamento e do suporte necessário para ele. Sim. Né? E mesmo assim o ser humaninho, né, é complicado, porque o pessoal, o usuário precisa tomar medicamento todo mês, ou enfim, recorrente, ele tem que tomar, sei lá, 12 caixas por ano. Ele está no projeto, ele é acompanhado, o telefone dele toca, ele troca informação, ele está com qualquer que seja a abordagem, e ainda assim ele consome em média 4. Se for 5, a gente dá pulo, né? É um problemaço, porque isso mesmo nas operadoras, né? Você pega o paciente crônico, você dá tudo para ele, que o programa de suporte ao paciente meio que derivou do programa de gestão de crônicos, né? Um modelo muito parecido lá das operadoras. E o nível de adesão também era esse que você comentou. 30% faz aderência, 40% faz aderência. Então, é um problema, ou vou chamar de característica, do ser humano. A dificuldade de ele encarar a saúde dele e ter, como você falou lá, a ingerência. O protagonismo, né, obrigado. Sobre a sua própria doença, né? Ou sua própria condição de saúde, na verdade. Né? Então, é difícil olhar para si, é difícil tomar atitude. Às vezes não sabe nem o que tem que fazer. Então, quando a gente faz um projeto como esse, seja gestão de paciente crônico, seja o PSP com a indústria patrocinando,
tem essa pecinha no meio, que é o usuário, é o paciente, que é muito importante. E a gente tem que entender também a limitação, quando a gente olha a população em geral, né? E aí, por isso que as metas relacionadas a esse tipo de gestão populacional, qualquer que seja ela tem que entender de que população você está falando. Se é uma população fechada, controlada, mais aberta. Então, falo isso porque imagino que quando vai se falar de performance de PSP, é um tema que deve vir à mesa, né? Quanto de fato está aderindo, você falou, o indicador lá no começo da nossa conversa, é adesão. Putz, mas que população é essa? E o quanto isso impacta, né, muitas das vezes a população daquela empresa, né? Hoje, na Funcional, a gente tem também, né, o PBM corporativo. E aí a gente está falando de milhões de vidas, né, dos clientes que a gente tem hoje dentro de casa, né? A gente tem realmente uma carteira de clientes muito grande, né? A Funcional é a principal empresa, né, PBM corporativo no Brasil. E quando a gente fala dessa população aí de milhões de vidas, né, que a gente acompanha e faz a gestão, né, desses beneficiários, a gente tem uma oportunidade gigante também aqui para esse protagonismo, né, porque está aumentando a sinistralidade, aumentando o valor do plano de saúde ali da empresa dele. Então, assim, é um ganha-ganha para todo mundo, principalmente para o paciente, né, quando ele faz o tratamento correto. E essa é uma população super privilegiada, porque em geral, inclusive, tem um copagamento ali que acontece da empresa. Então, quer dizer, é uma situação de acesso, inclusive, extra, né? Então, esse paciente tem muitos benefícios. Tem uma vírgula disso que você falou agora, que é o seguinte. O plano de saúde, na verdade, é um plano de doença, certo? Ele não faz prevenção, não está no rol prevenção, e está todo mundo estrangulado com a sinistralidade alta, como você colocou, e acaba que vou dar o que precisa dar. Mas em termos de saúde, né, então não vou inventar muita moda. Então, pouco se faz por prevenção, ou nada, né? Uhum. Então, esse paciente crônico, vamos chamar assim, que tem uma condição crônica, se ele está instável, ele está no hospital. Okay? Então, ele está com saúde, está com doença, e o plano de saúde está cobrindo porque ele está no hospital. Quando ele sai do hospital, quem cuida dele? Ninguém. Né? Ninguém cuida dele. Então, qual é o problema? O RH não tem orçamento para cuidar dele porque ele não tem orçamento preventivo. Sim. Uhum. O orçamento do RH está vinculado ao plano de saúde / doença. Sim. Ele acabou de sair e voltar. Ele não dá conta por N motivos, seja financeiro, seja entendimento, seja instrução, seja uma série de... Então, esse indivíduo, ele fica no limbo. Porque ele não tem alguém para financiar. Então, apesar de ele ter esse benefício, a realidade é que ele ficou no limbo. Então, as empresas de acompanhamento de paciente crônico para a RH, todas evoluíram ao longo dos últimos 10 anos. Porque não tinha um financiador claro. O RH falou, opa, o meu orçamento está vinculado ao plano de saúde. Plano de saúde, opa, eu pago se ele internar. E esse usuário ficou solto. E a indústria está conseguindo acolher. Né, de alguma maneira. Então, é um baita problema social. 5% da população que consome 40%, 42% às vezes, é relevante pra caramba, né? E a indústria está entrando no jogo, né? Então, eu vejo dessa maneira. Acho que é uma forma da indústria estar contribuindo com o sistema. Porém, contudo, entretanto, a indústria não sabe vender isso para a operadora. Não sabe vender isso para o RH. Então, eu acho que a questão de acesso da indústria, se ela soubesse o quanto ela agrega de valor, eu acho que ela se venderia melhor, tanto para as operadoras quanto para o RH. Essa é a sua percepção, mas estou muito filosófico aqui, não? Não tá não. É que o tema é complexo mesmo, mas de fato, Ricardo, é um grande desafio. Mas aí, assim, putz, eu acho que a gente tem desafio, principalmente em conectar tudo isso, né? Porque a gente vê desperdício mesmo, até essa questão de exames, né? A pessoa faz um exame no mês, aí resolve no outro médico, acho que aquela consulta não foi boa, vai no outro médico, não fala que fez exame, aí o outro médico pede outro exame, tudo isso vai onerando, né? Então, isso tudo realmente, de certa forma, acaba voltando para a gente, né? De uma forma negativa, porque você está onerando a cadeia como toda. Vai ser repassado, né? O custo vai ser repassado. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem oportunidade aqui, principalmente quando a gente fala de dados,
né? Porque o PBM ele traz, né, e o PSP ele traz uma riqueza de dados assim super interessante de você analisar perfil. Aí eu não estou falando de exatamente o dado individualizado ali, até porque a indústria farmacêutica, Cluster né, de risco. o cluster de risco, né, o cluster ali de movimento ali de adesão, né, como a gente olha o comportamento ali desses pacientes, né, por classe terapêutica, por tempo, né, a jornada de tratamento, acho que o que ele usa antes, o que ele passou a usar depois, eu acho que comportamento mesmo de compra, acho que é bem interessante, né, Legal. de adesão, acho que geram insights assim bem interessantes para uma Porque o estratégia. 30% pode ser geral, mas deve ser 60% para um público X, 10% para o Isso, outro, exatamente. e aí você vai atacar de maneira diferente. Exato. Interessante, bem interessante. Então, acho que a gente tem um papel bem importante nessa, sabe? De unificar, de centralizar, né, os dados. Então, principalmente quando a gente fala que está conectado com mais de 50 mil PDVs, você está, né, centralizando essas informações e gerando mais, né, riqueza ali dessa jornada, né? Trazendo realmente insights bem interessantes do que quando você trabalha, quando a indústria trabalha, por exemplo, com desconto na ponta e trabalha com, né, com redes específicas. Eu acho que, né, o papel, no caso aqui da Funcional, em centralizar e olhar para a jornada e, né, de uma forma centralizada as informações, você olha essa jornada como um todo, né, do paciente. Você trouxe um capítulo importante agora da questão de dados e de monitoramento do programa, A gente gosta, etc. A gente gosta um pouquinho disso. O que são os indicadores principais? Porque eu lembro que, bom, de novo, né, no século que eu trabalhava com PBM lá, a gente olhava, tinha muito de qual era o volume de venda por cada nível de desconto, e aí eu lembro de um presidente da época que ele chamava que a gente tinha os frequent flyers, que eram aqueles pacientes de diabetes que estavam usando há mais de 12 meses, e era mais ou menos 12, 13% da população. E o tempo médio de adesão estava, sei lá, entre 5 a 6 meses. E a gente não conseguia mudar aquilo por nada. Então, tinha muito um aspecto financeiro, que era assim avaliado pela indústria. A gente olhava para a adesão, mas tinham iniciativas isoladas, então, e as iniciativas isoladas elas davam pouco resultado, né, para a extensão do tempo. Que outros indicadores você vê a indústria olhando hoje também, André? Eu acho que muita coisa sofisticou, né? Então, eu lembro de mostrar um gráfico de bolha lá e a força de vendas não entendia, em geral, o que era aquilo. Mas as coisas estão evoluindo, inclusive do cliente, por interpretar o dado, porque isso é importante também. Eu acho que em termos de dados, sabe, é interessante você ter uma grande massa de dados, mas é uma dificuldade ali que a gente percebe, né, de boa parte dos clientes, não todos. Eu acho que tem uma tendência também de muitas indústrias terem ali consolidado áreas, sabe, de inteligência de dados, de negócio, e aí a gente faz um trabalho muito a quatro mãos com essas indústrias, né, seja integrando ali bases, de novo, fazer um disclaimer aqui que dado sensível do paciente não vai para a indústria farmacêutica, acho que é super importante colocar isso, né? A gente trabalha muito com dados ali, né, agregados, grande massa de dados, mas a gente tem uma esteira dentro do nosso data lake de trabalhar essa massa de dados de uma forma mais inteligente em comportamento, né, em comportamento e jornada. E por aí a gente tira diversos indicadores, né? Indicadores de perfil mesmo desses pacientes. Por exemplo, é interessante quando você vê um paciente recém-diagnosticado, ele tem um perfil diferente de adesão do que um paciente politratado. Sim. Então, você consegue dividir um pouco ali nessa segmentação de pacientes e gerar insights relevantes para você trabalhar uma jornada de comunicação mais assertiva com esse paciente. E também uma política ali, né, de desconto conforme aquele momento, né, de utilização do teu medicamento, por exemplo, do medicamento dentro dessa classe terapêutica, dentro dessa indicação. Eu acho que você precisa olhar para isso também, né, em que momento do protocolo, né, esse produto está bem estabelecido para que trabalhe de fato ali políticas comerciais, né, desconto, né, a forma de como você vai aplicar isso. E aí você também cria intervenção, né, de contatos com esse paciente, seja por um profissional, seja por um assistente virtual, enfim, você cria intervenções dentro dessa jornada, baseado nesses indicadores, né?
Porque a gente fala de indicador de adesão, que é muito amplo, mas dentro de indicador de adesão você consegue traçar, né, outro viés de análise de dados, né? Porque aí você realmente trabalha com período, com safra, enfim, aí você sofistica um pouco algumas análises, né, que você tem ali da jornada do paciente como um todo. Tem um ponto bastante interessante, Risso, dessa conversa, desse bate-papo que a gente está tendo, que ele é uma dor em comum, tanto do mercado de saúde suplementar, quanto do mercado de farma, né? Que é fazer esse olhar, como o Ricardo mencionou, de linha de cuidado. Então, normalmente a operadora ou a saúde suplementar olha para esse paciente crônico, esse mesmo paciente que está no programa de PBM, por exemplo, para o diabético, para o hipertenso, para aquele que tem uma dislipidemia, que tem algum tipo de problema de saúde, e esse paciente, ele não tem essa coordenação do cuidado de forma clara, né? Então, assim, a gente vê que tanto a indústria como a operadora de saúde, e aí principalmente o paciente, se beneficiaria se a gente conseguisse juntar essa coordenação de cuidado que vem tanto da parte da indústria farmacêutica quanto da parte da operadora de saúde. Bom ponto. Né? Então, acho que esse ponto, se a gente junta... E tá me vindo aqui um pouco da fala da Déia, e juntando com o que o Ricardo mencionou, a experiência de como fazer isso. A gente sabe que o volume financeiro, né, do valor desse medicamento, ele não para de pé para que se faça toda essa sustentação. Mas não é comum quem está cuidando de paciente crônico abordar especificamente o medicamento, e eu tenho certeza que da indústria farmacêutica também, com educação, não se aborda só especificamente o medicamento, né? E dentro dessa jornada digital, eu acho que teria um espaço bastante interessante para a gente trabalhar com essas duas coisas juntas, porque é de interesse, especialmente do paciente, que vai ficar mais bem cuidado, é de interesse da indústria, porque vai conseguir aumentar a adesão do paciente, e é de interesse também da operadora, que vai fazer com que aqueles 42% baixem para 30%, 25% e por aí vai, né? Então, talvez tenha um caminho único aqui, dentro desse tema de coordenação de cuidado que possa ser trabalhado, né? Você quer ver uma coisa que muita gente esquece, e a gente não esquece isso nos nossos programas, é o cuidador. Muita gente esquece do cuidador, só, né, se foca muito ali no paciente, mas muitas das vezes, assim, não é ele que faz o acompanhamento desse, né, propriamente dito, né, do tratamento dele. Então, muito interessante, ano passado a gente migrou um programa do concorrente para a gente. Uma das dores, né, desse cliente era justamente esse cuidado, essa comunicação, né, com a base, né, de pacientes do PBM. Porque não tinha também uma figura do cuidador, nem do próprio paciente quando ia fazer o cadastro. Você não tinha nem a área do cuidador para ele fazer o cadastro. Então, às vezes, você quer se cadastrar, não né? Como. Não tem como, você tem que se cadastrar como paciente, mas eu não sou o paciente, eu sou a cuidadora do paciente. Então, assim, a gente adaptou isso, o nosso sistema, hoje você tem, né, essa figura do cuidador, a gente identifica quando é o cuidador e a gente trata de uma forma diferente o tratamento. E isso a gente conseguiu aumentar, né, a taxa de adesão porque a gente começou a olhar para o cuidador. Olha que curioso. O cuidador que, por exemplo, compra um remédio. É ele que compra, ele que, né, que armazena, que cuida do paciente. Que então, monta assim, a caixinha da semana, né? Exato, exatamente. Então, assim, um exemplo do que a gente fez, assim, uma pequena coisa, né? Entender a ponta, né? Entender a ponta. Então, por isso que, cara, eu sou muito entusiasta da inovação e da tecnologia. Mas é interessante como, às vezes, assim, a gente fala muito isso, né, no grupo de estudo lá do MIT, a gente fala, puta, mas inovação nem sempre é tecnologia, inovação, às vezes, é você mudar algo numa jornada simples, né, você olhar a jornada, putz, para essa doença, né, para esse público de pacientes, cara, a figura do cuidador era fundamental. Bastou a gente olhar para o cuidador, a gente mudou a adesão. Faz sentido. E vem insights disso dos dados, né? Da forma como se olha. Porque quando você passa a analisar dado, quer seja em farma ou em saúde populacional, o indivíduo, ele perde o interesse, né? Então, o interessante de você olhar um pool grande de dados é você ver a persona. E aí você está
trazendo para a gente a coisa, olha, Sim. tem a persona cuidadora aqui, Exato. que tem esse comportamento, que precisa disso, e fazer esse ajuste pequeno, o tal do ajuste baseado em dados, né, que a gente Sim. consegue encontrar, você muda o curso natural da doença, da adesão, e melhora a vida para todo mundo, com coisas, como você falou, coisas pequenas, né? Baseado nessa clusterização, nessa construção da persona, que você consegue ter mais clareza quando você analisa o dado de vida real, né? Olhar a jornada. Sempre falo, tem que ir pro Gemba, né? Como fala no Lean, tem que ir pro Gemba. Sai do escritório, Sai né? do escritório, vai pra rua, entender vai como olhar a funciona. jornada. Só voltar no ponto que ela falou ali das origens das bases de dados, né, um pouquinho antes. Você tem a origem do dado do consumo ali dentro do PBM, fora do PBM, eventualmente. E tem o consumo da operadora para você, tudo isso junto, te dar um cluster de risco e tal. Como é que junta? Como é que junta tudo isso, Ricardo? Já que eu tô doutor Ricardo. Já que eu tô meio filosófico aqui, eu vou... Já que você entrou na filosofia... Então, é um ambiente utópico, eu vou explicar por quê. É o que eu acredito, né? Existe uma coisa que existe no mundo e no Brasil está se tentando, que é o tal do Open Health, onde você tenha, né, um ambiente comum que faça todo o barramento e você consiga fazer a integração. Nesse caso, desde que o usuário deu opt-in, o dado é dele e tal, não vou entrar no mérito. Estamos falando de um blockchain? Não deixa de ser, né? Não, o blockchain pode ser uma das ferramentas para que isso aconteça, acho que sim. Mas para mim o mais hardcore disso é conseguir o opt-in do usuário na ponta. É o usuário entender que aquilo gera valor para ele, né? Exato. Então, assim, eu acho isso hoje, para mim, está num ambiente de utopia ainda, tá? Uhum. Eu olho para o mercado americano, fala assim, Open Health, batendo cabeça, não conseguem fazer, eu não vejo por que a gente vai conseguir aqui antes deles. Mas, então, esse é o outro que você falou, que é o dado do operador. A outra saída é a operadora dar o medicamento. E por que já tem casos, né? Você sabe que a operadora já trabalha também, assim, sim, sabe disso, em alguns casos, que são exceção para confirmar a regra, mas a regra não dá. Né? E aí, por que eles não dão? Porque existe um medo regulatório muito grande de que a partir do momento que você dê aquele medicamento XYZ para hipertensão, vire uma obrigação da operadora. E ela, na dúvida, Horácio, braço curto. Então, por isso eu também acho que esse lado é o top. Então, eu acho que isso não vai acontecer tão cedo. Entendeu? A não ser que existam agentes com soluções, como você falou, de blockchain, super interessantes, onde o usuário, aí vou viajar muito agora, mas o usuário na ponta dá opt-in e cada vez que se usar o dado, ele recebe 10 centavos pelo dado que ele usou. Isso o blockchain é capaz de fazer. Sim. Né? Mas eu acho que a gente está falando aqui de um negócio muito hardcore e ainda num ambiente muito, muito longe da realidade. Né? Enfim, tem mas é legal. A gente super legal. A gente está longe ainda, né, do prontuário único também. Existe toda uma... É sobre isso, exatamente isso. E acho que tem um papel muito importante aqui da gente conseguir mostrar para o paciente, para o usuário, que ele vai ter o benefício a partir do momento que ele libera esses dados, ele dá o opt-in dele. Né? Então, eu dou meu opt-in e ele fica sempre com receio. Mas por que eu estou dando esse opt-in? O que está acontecendo? Então, se ele passar a ter a clareza de, olha, você deu opt-in, eu consegui entender aqui, não você especificamente, mas a persona da qual você faz parte. Uhum. Você faz parte de um grupo que tem essa idade, que tem esse sexo, que se comporta desse jeito e que, poxa, se eu me comunicar com você nessa forma, ou se eu te der um desconto X, você vai ter condição de ficar melhor, porque você vai aderir melhor ao tratamento. Então, acho que essa última milha dele ter essa clareza. Ale, mas aí é muito difícil, né? Puxando para a tendência é o seguinte, existem pessoas que vão querer usar um chip subcutâneo para entrar no pronto-socorro e inconsciente, todo mundo saber o que ele tem e o que ele não tem, e existem pessoas que nunca vão usar um chip, que nunca querem deixar as pessoas... Então, vai ter os dois universos. Tem. A gente é o ser humaninho, que só 30% faz adesão, 70% não. Então, assim, essa complexidade da ponta, que você falou que tem que ir na ponta aqui, né? Fechando tudo, tem que ir na ponta e muda, às vezes só botar coisa muito... É que não tem uma regra, por isso que a inteligência artificial vai ajudar a gente. Para esse público faz isso, para aquilo faz outro. Bem isso. Você tem que aprender. Né? Saúde é muito complexo. Vai ser de um jeito. É um mercado muito complexo. E ainda mais quando a gente fala da nossa realidade no Brasil, né? Porque a gente tem uma realidade muito diversa, né? A geografia social, Sudeste, o Norte, é muito diverso.
André, a gente está indo para o final aqui, aí eu queria fechar falando um pouco. A gente falou muito de alguns aspectos de futuro, mas se você tivesse que elencar assim 2 pontos de tendência ou 3 pontos, fique à vontade, olhando para o modelo de PSP ou de PBM, o que você vê como tendência, até olhando para outros mercados, o que você acha que é a próxima milha e o próximo estágio para a gente ter nos programas? Tá. Bom, ainda bem que você falou tendência, né? Porque eu achei que você ia perguntar ali dos próximos 3 ou 5 anos. Eu falei, gente, não rola, não rola. A gente, Não, né, sem horizonte de tempo. como Sem fala a horizonte de MWeb, a gente vive décadas em semanas, né? Então, assim, falar do que vai ser daqui próximos anos. Mas eu acho que é o que a gente está vivenciando, né? Eu acho que, assim, o digital está aí realmente para a gente, né, se apropriar e fazer um bom uso realmente. Assim, eu acho que o principal é você unir, sabe? Não adianta querer fazer o uso de IA sem saber exatamente qual o caso de uso você vai ver. Então, escolher, né, realmente que problemas você quer resolver, olhar a experiência mesmo, ir na ponta e, né, ter certeza para que você possa realmente trazer uma melhor experiência. A gente tá na era da experiência, né? Todo mundo quer ter uma boa experiência com qualquer coisa hoje, né? As pessoas estão muito mais exigentes do que antes, né? Então, acho que é inadmissível você demorar no balcão para fazer uma compra do medicamento, como você entrar no site e demorar um tempão para realmente você fazer algo que você esperaria fazer ali com 2, 3 cliques. Então, a gente está olhando muito para isso. A gente sabe que isso ainda não é uma realidade, e não por uma questão unicamente, exclusivamente nossa, mas é porque a gente tem um ecossistema que precisa se conectar. Então, hoje a gente tem, né, diversas APIs. Está heterogêneo ainda, né? Exato, está heterogêneo ainda. A gente tem, né, diversas APIs ali conectadas com as redes, mas cada rede funciona de um jeito também. Então, tem, né, a farmácia do Zezinho lá, que é de um jeito, tem uma grande rede. Então, você tem que, né, criar essa adaptação aí, né, de forma que seja fluida e seja transparente para o paciente. Então, acho que trabalhar o digital, sem dúvida, né, eu acho que é um caminho sem volta. Né, eu acho que a questão dos assistentes virtuais também, diria, né, se for elencar ali, eu acho que assistente virtual, sem dúvida, porque você traz mais escala, a gente já está no nível de maturidade realmente que você consegue trabalhar com sentimento, ter respostas realmente como se fosse ali um ser humano e até mais assertivo. A gente tem vários casos, né? O usuário está começando a querer falar mais com essa máquina, já está começando exatamente, a mudar até um perigo, né? É mais fácil falar com IA. Fala por mim, dá para ser mais rápido aqui. Trazer um pouco da experiência que a gente tem com o setor financeiro e bancário para o mundo da saúde, né? Hoje a gente não vai mais em agência bancária. Exato. Né? E a saúde ainda tem bastante espaço para melhorar nesse aspecto. Né? Mas eu colocaria assim uma pitada, sabe? Que eu acho que a gente não pode focar só em tecnologia. Eu acho que a gente não pode esquecer o fator humano. Isso é muito importante porque a gente lida com pacientes. Então, se colocar também só máquina, só tecnologia, eu diria que não. Acho que a gente precisa garantir essa humanização. High-tech, então, high-touch. Exato. Resumiu. Muito legal. Bom, muito bom. Então, com essa deixa, eu queria agradecer, André. Você é locutor? Não sei, eu estou pensando em vender minha voz pro IA, entendeu? Para ver se resolve. Speechify. Speechify. Muito bom. Mas eu queria agradecer aqui pelo esse momento, André, foi muito bom. É muito bom a gente poder discutir, acho que tudo que tem de evolução em PSP e PBM e o que tem para agregar. Acho que o papel da Funcional tem sido marcante no mercado, então parabéns por tudo isso. E agradecer aqui o Ricardo e o Dr. Alexandre, Dr. Ricardo e Dr. Alexandre, por favor. Bom, então, queria agradecer a vocês que ficaram com a gente nesse episódio aqui do Health Talks, da Sandbox, foi super bacana. E acompanhe a gente nas redes, a gente vai ter outros episódios, é sempre um prazer ter você conosco aqui. Até mais, um abraço.